fala futuros policiais rodoviários federais sem enrolação. Pessoal, todo domingo aqui eu vou trazer um conteúdo para vocês dos assuntos ovos de ouro, os assuntos mais cobrados nessas próximas provas da PF e da PRF, e hoje é legislação de trânsito! Todo mundo pediu no nosso vídeo anterior, tá, do domingo passado, Fábio, eu quero legislação de trânsito. Então beleza, hoje você vai ter um conteúdo aqui inacreditável de legislação de trânsito. Você ficar aqui até o final, você não vai acreditar no conteúdo que a gente produziu aqui pra vocês, tá? Mas antes eu quero que você gente, se inscreve aqui no canal, né? Vai lá, tem um sininho, tem um sino. Nesse sino você, além de se inscrever, você já ativa todas as notificações. Quando eu entrar ao vivo, já vai lá no teu celular. Então, vamos lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente quer muito ter você como aqui um membro da nossa comunidade Elite Federal. E antes de eu entrar aqui no nosso conteúdo de legislação de trânsito, tá? Eu quero que você comente também aqui. Você acha que tem que estudar todo o edital para passar nesses concursos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal? Me diz aí. Fábio, eu tenho que estudar todo o edital, ponto por ponto. Sim, eu tenho que estudar tudo. Não, Fábio, eu acho que eu tenho que focar nos assuntos mais importantes. Eu acho que eu tenho que focar nos assuntos ovos de ouro. Então a galera que eu quero saber o nível de vocês aqui dentro da nossa comunidade, tá? Assim, quem respondeu uma coisa, eu sei que é aquela pessoa que tá começando ainda, tá meio perdida. Quem respondeu uma outra coisa, que eu não vou falar o que é, eu sei que já é uma pessoa que já tá no nível bem mais avançado. Mas vamos lá, pessoal. Sempre trazendo aqui para vocês, nessas nossas aulas dos domingos, tá? Que você que já tem qualquer curso de ensino superior, tá? Bacharelado, licenciatura, até mesmo tecnólogo, você vai poder disputar 3 cargos, tá? Quando sair esses concursos aqui, você vai poder se preparar para 3 cargos. Você vai poder se preparar para o cargo de agente da Polícia Federal, para o cargo de escrivão da Polícia Federal e para o cargo de policial rodoviário federal. Se você parar para ver aqui, as disciplinas são bem parecidas, tá, gente? São, assim, dá sim para focar ali os 3 cargos sem nenhum problema. E aí é o seguinte, muita gente, né, acha que sim, eu tenho que estudar todo o edital, ponto por ponto. Mas na realidade, gente, passa nesses concursos quem domina o que eu chamo aqui dentro da minha metodologia os assuntos ovos de ouro. Assuntos ovos de ouro são estatísticas, tá? Então a gente pega ali as últimas 10 provas da Polícia Federal, as últimas 10 provas da Polícia Rodoviária Federal, monta ali toda uma análise, faz uma análise do que cai, do que não cai, quais são os assuntos, por exemplo, tem assuntos enormes de conteúdos bem extensos nos conteúdos programáticos da PF e da PRF, que se a gente pegar as últimas provas, nunca caiu. Então eu fico imaginando você ali, um aluno meu perdido, que tá, né, estudando um assunto lá, já tentando aprender, tentando memorizar, e quando você vê esse assunto, nunca caiu na prova. Então é mais ou menos essa abertura de mente que eu quero que você tenha. Eu quero que você abra a tua mente para o que realmente os aprovados nesses concursos fazem, para você fazer o mesmo e também conquistar a tua aprovação. A nossa aula de hoje aqui vai ser de legislação de trânsito, tá? Eu vou trazer aqui 2 tópicos para vocês. Cara, é praticamente impossível esses tópicos aqui não estarem na tua prova, tá? Até porque é tanto a PRF, no caso, né, que é onde cai aqui a legislação de trânsito. Cara, o que eu vou falar aqui na sala de hoje a PRF é tarada por cobrar isso na prova dela. Então, assim, é um assunto fácil, que eu já vou trazer para você aqui de forma tudo mastigada, com esquema, com macetezinho, que aí você vai levar pro teu fichário e aí, cara, é correr pro abraço. São questões certas essas que a gente vai trazer aqui, tá? Então, já que a gente vai falar aqui de legislação de trânsito, esse aqui é o conteúdo programático de legislação de trânsito do último edital do concurso da Polícia Rodoviária Federal, que foi em 2021, tá? Lógico, nós temos aqui, por exemplo, temos aqui o Código de Trânsito, tá? Esse aqui é o Código de Trânsito, que a maioria das questões vem aqui do Código de Trânsito, e aí temos aqui um outro bloco aqui da Lei 5.970, mas o bloco que é o mais extenso aqui são as resoluções. Gente, essas resoluções do CONTRAN aí, gente, isso é muita coisa, tá? É muita coisa. E no concurso passado teve gente que pegou mais as resoluções e se deu mal.
Então, Fábio, vou ter que estudar o Código de Trânsito e as resoluções? Sim. Só que até mesmo as resoluções, nós vamos ter que estudar as resoluções mais cobradas, as que são as resoluções ovos de ouro. Mas isso vai ficar para uma próxima aula aqui, no outro domingo que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Esse domingo aqui, nós vamos ver os assuntos ovos de ouro dentro aqui do Código de Trânsito Brasileiro. E para começar o nosso conteúdo, trago aqui para vocês uma questão da prova da PRF 2021. E vamos ver o que você marcaria. Ó, tinha que ter aquela música do Show do Milhão, né? Vamos lá. Não sei se meu videomaker vai conseguir colocar a música do Show do Milhão. E vamos lá, vamos ver o que você marcaria certo ou errado, minha gente. Questão da prova da PRF 2021. Vamos pegar aqui. Considere que em determinada rodovia federal tem havido um acidente sem vítimas, tá? Em que um veículo colidira com outro, do que resultara para os dois veículos em avaria e em dano material, em dano patrimonial. Nessa situação hipotética, o causador do acidente deverá preservar o local, a fim de facilitar os trabalhos da polícia e da perícia, sob pena de responder por grave infração administrativa de trânsito. E aí, minha amiga, que você marcaria certo ou errado nessa questão? Essa questão, gente, tá? Ela vai tratar aqui de um assunto que eu quero que você tenha aqui bastante atenção. Prepara teu papel, prepara tua caneta para o que eu vou apresentar aqui para você, tá? Nós temos dois tipos de acidente de trânsito, tá? Vamos ver aqui os tipos de acidente de trânsito. Temos aqui nessa primeira imagem um acidente de trânsito que a gente vai falar aqui que ele é sem vítima. Um acidente de trânsito que ele é sem vítima. Podemos dizer que só tivemos ali dano patrimonial, ok? Beleza? No outro acidente de trânsito, que nós estamos vendo aqui uma pessoa sendo atropelada, nós temos aqui um acidente de trânsito com vítima. Fábio, isso faz diferença ali para o Código de Trânsito? Total diferença. Total diferença. Então, nessas questões de infrações de trânsito, tá? Que vai ali do artigo 161 até o 255, tá? Do 161 até o 255, vai aparecer bem aqui, ó. 161 ao 255. Você tem que sempre estar atento para as infrações de trânsito sem vítima e as com vítima. Quando a gente volta aqui na nossa questão, vamos voltar aqui na questão? A questão ela fala: considere que... vou pegar aqui a caneta branca. Vou pegar aqui a caneta amarela. Pronto. Que determinada rodovia tem havido um acidente. Opa! Essa informação aqui ela é importante. Percebam que a questão falou que não tem vítima. Não tem vítima. Sem vítima. Tá? E aí, eu já maceteei aqui para vocês a parada toda, minha gente. Tá? Olha só essa tela que vai aparecer aqui pra você e vai! Cara, matou a pau aqui, isso aqui. Presta atenção, minha gente. Cara, isso aqui tá muito foda, Acidente de trânsito sem vítima. É necessário retirar os veículos da via, pois bloquear a passagem é uma infração média. Artigo do Código de Trânsito 178, tá? Deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima, de adotar providências para remover o veículo quando necessário, tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Agora, olha, acidente do trânsito agora com vítima. Necessário, local deve ser preservado. E aí você vai ser multado se você não fizer isso, né? Você tem que preservar o local, tá? Então, ó, deixar o condutor do veículo com vítima, tá? Ele tem que preservar o local. Ele tem que preservar o local. Penalidade de gravíssima e multa de até 5 vezes. Então ele vai levar uma multa de até 5 vezes, suspensão para dirigir, se tiver um acidente com vítima e ele não preservar o local. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, minha gente, se o acidente de trânsito é sem vítima, tira o veículo lá do meio.
E vocês sabem que não é isso que acontece, né? Ai, professor, na prática, os caras batem o carro lá, fica lá brigando, né? Um engarrafamento, congestionamento. Tá, eu sei, na prática é uma coisa. Mas pra cá, pra nossa prova, o acidente do trânsito é sem vítima, tira o veículo, meu filho. Tira o veículo, vai, encosta o veículo, vão brigar lá na frente. Se o acidente do trânsito é com vítima, aí tem que preservar o... Não, ninguém vai mexer no carro. Ninguém mexe nesse carro. Deu pra entender? Pegou isso aqui, tá? E aí vamos pra questão. Vamos lá pra questão nossa, Fábio. Ficou muito fácil essa questão agora, eu sei, papai. Vocês estão aqui com a gente, estão aqui na nossa comunidade Elite Federal, por isso que eu tô te dizendo. Se você ainda não se inscreveu aqui, você é maluco, tá? Porque eu vou trazer cada domingo aqui, vai ser um conteúdo mais foda que o outro, tá? Então vem comigo aqui, minha gente. Vem comigo aqui, ó. Olha o que a questão aqui tá dizendo. Não sei o que é acidente e tal, sem vítima, em que um veículo colidira com outro, que resultará do veículo varia dano patrimonial. Nessa situação hipotética, o causador do acidente deverá preservar o local. Ei, sem vítima tem que preservar o local? Não! Não! Questão tá errado, minha gente! Tá errado. Essa questão aqui é 3 segundos lá no dia da prova. Cara, eu tô imaginando você fazendo a prova da PRF. Eu tô imaginando você fazendo a prova da PRF. Você, sem vítima, preservar errado. Você vai pra outra, calma. Cara, pô, vai ser muito foda a aprovação de vocês, gente. Vai ser muito foda. Vai ser muito foda a apresentação de vocês, tá? A aprovação de vocês nesse concurso. E a gente aqui vai ser parte dessa aprovação. A gente vai ajudar vocês. Beleza! Pegou aqui, quer de novo, ó. Dá um print aí se você ainda não deu. Dá um print aí se você ainda não deu, tá? Foi feito com muito carinho, com muita dedicação esse esqueminha aí pra vocês, tá? Muito bem. Nós vamos agora aqui, tá? Nós vamos aqui agora para a segunda questão. Preste atenção aqui. Questão número 2 aqui, que eu vou trazer nessa aula de hoje. Prova da Polícia Rodoviária Federal 2021 cobrou exatamente o seguinte, tá, gente? Vamos lá. Preste atenção nessa questão aqui. A infração de trânsito concomitante é aquela em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra. Infração de trânsito concomitante é aquela em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra. Galera, cara, a PRF não se cansa de cobrar esse assunto aqui que envolve os assuntos infrações simultâneas, tá? Vou já explicar para vocês. Isso aqui é uma das coisas mais fáceis do mundo, tá? E toda prova da APF, da PRF, sempre cai uma questãozinha de infrações simultâneas, tá? Infrações de trânsito simultâneas. O que vem a ser essas infrações de trânsito simultâneas? Para você entender. É quando o condutor, por exemplo, de um veículo, ele comete 2 ou mais infrações ao mesmo tempo. Então eu tô com o meu carro aqui, eu cometo várias infrações já uma seguida da outra, tá? Então isso a gente chama essas infrações de trânsito, onde o condutor numa porrada só já comete várias infrações de trânsito ao mesmo tempo, a gente chama isso de infrações simultâneas, tá? E aí, presta bastante atenção. As infrações simultâneas, que é o que a gente está estudando aqui agora, tá? Elas vão se dividir em 2. Nós temos, anotem isso, as infrações de trânsito simultâneas concorrentes, tá? Infração de trânsito concorrente, e temos as infrações simultâneas concomitantes. Então, assim, tem concurso da PF que cobra concorrente, tem outro que cobra concomitante, tem outro que pergunta o que é a infração de trânsito, que é ali a infração simultânea, tá? Então sempre você vai ver uma questão disso aqui na prova da PRF e você vai aprender isso aqui de uma vez por todas com a seguinte explicação. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês, tá? Tá muito, nossa, isso aqui tá muito incrível. Cara, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, você que é CPF, que é CPRF, e você ainda não se inscreveu tocando no sininho, cara, você é maluco.
ser maluco, porque eu vou muito te ajudar aqui, assim, fazer com que você conquiste a tua aprovação. Então vai lá, toca no sininho, te inscreve, para você não perder nenhum conteúdo, tá? Olha só, eu vou te explicar aqui agora o que vem a ser essas infrações simultâneas, tá? Infração simultânea, categoria aqui concorrente. São aquelas em que o cometimento da infração tem como consequência o cometimento de outra. Fábio, eu não entendi. Como assim? Vamos lá. A pessoa comete uma infração de trânsito A. Ela comete essa infração A. E ao mesmo tempo, ela comete uma infração B. Tá? Ela pode também cometer uma infração C. Tudo ao mesmo tempo. Uma mesma porrada. Vou dar um exemplo aqui para você entender isso aqui. Imagina uma pessoa que vai ultrapassar pelo acostamento. Ela cometeu aqui o artigo 202, né? Essa infração de trânsito é a infração A. Mas como ela entrou pelo acostamento, ela também está transitando pelo acostamento. Aqui é a infração B. Então são duas infrações de trânsito. Duas infrações de trânsito, tá? O cara fez a ultrapassagem pelo acostamento, mas ao fazer a ultrapassagem pelo acostamento, ele está também transitando pelo acostamento. Então são duas infrações, uma ligada à outra. Nessas infrações concorrentes, temos duas infrações, mas o agente de trânsito ele vai aplicar apenas um auto de infração de trânsito. Então, olha só, nesse caso aqui do exemplo que eu trouxe aqui para vocês, como é que isso aqui ficaria? Temos a infração A, que é ultrapassar pelo acostamento, e aí, ao entrar no acostamento e transitar, ele está cometendo a infração B também. O agente de trânsito, ele vai aplicar apenas um auto de infração de trânsito. Ele vai aplicar, apesar de a gente ter duas infrações de trânsito, a gente vai ter apenas um único AIT. Eu chamo de AIT, auto de infração de trânsito. Como assim, Fábio? Mas ele vai aplicar qual? O 202 ou o 193? O agente de trânsito lá da hora vai decidir se ele vai aplicar o 202 ou o 193, tá? Isso acontece com as infrações de trânsito que são concorrentes. São infrações que acontecem juntas, mas elas estão ligadas, tá? Elas estão ligadas. Daqui a pouquinho eu vou dar um macete aqui para vocês, tá? Vamos agora, para que você entenda, o que é uma infração de trânsito agora, categoria concomitante. O que é uma infração de trânsito, categoria concomitante, tá? O que é nessa categoria concomitante? É o seguinte, são aquelas em que o cometimento de uma infração não implica no cometimento de outra. Como assim, Fábio? As infrações de trânsito, elas são separadas, elas são independentes. Então eu tenho uma infração de trânsito A, que é totalmente independente da infração de trânsito B. E elas são cometidas juntas. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar aqui onde pessoas estão andando de bicicleta, tá? Um veículo, ele deixa de reduzir a velocidade ao ultrapassar o ciclista. Ele está cometendo o artigo 223. Tá? 13. Mas ele também, ao ultrapassar o ciclista numa velocidade muito alta, ele também não dá distância de 1,50 m. Ele comete o 201 do Código de Trânsito. São duas infrações, a A e a infração B. Mas elas são independentes. Eu posso, por exemplo, passar do lado do ciclista, ultrapassar um ciclista. Eu tô no meu carro aqui, e eu ultrapasso o ciclista numa velocidade altíssima, mas dando uma distância de 1,50 m, acima da distância de 1,50 m? Sim, posso. Nesse caso, eu estou cometendo a infração apenas do 220. Assim como eu posso também ultrapassar o ciclista, mas abaixo de 1,50 m. Aí eu cometo duas infrações. Nesse caso aqui, das infrações concomitantes, nós vamos ter duas infrações sendo cometidas, dois AIT. Nós vamos ter aqui uma infração de trânsito, um auto de infração de trânsito para cá e um auto de infração de trânsito para cá.
Deu para entender mais ou menos isso? Decora assim: infração de trânsito concorrente. O agente ele vai cometer mais de uma infração, só que elas estão ali, podemos dizer ali, grudadas. Na concorrente, as infrações estão ali numa sequência e o agente de trânsito vai ter que decidir qual daquelas infrações ele vai aplicar. Na concomitante, o condutor ele comete várias infrações ao mesmo tempo e ele vai ser autuado em cada uma dessas infrações. Tá? Eu tenho aqui um macetezinho para ajudar vocês, tá? Vai ficar bem legal aqui essa tabelinha, ó. Ficou bem legal, eu acho que vai dar uma luz. O que é uma infração concorrente? É uma infração acarreta o cometimento de outra. Então, uma infração de trânsito está ligada à outra. O agente deve aplicar apenas um auto de infração com aquela que mais se demonstrou no caso a caso. Na infração de trânsito concomitante, as infrações não acarretam o cometimento de outra, sendo analisada de forma isolada. Então, temos essa infração aqui, ela é totalmente isolada, independente da outra. Neste caso, a gente deve aplicar, né, penalidades cumulativas. Eu acho que dá para memorizar assim, gente. A palavra aqui, ó, concorrente, tem 2 R's, estão vendo aqui que tem 2 R's? Mas quando a gente vai falar do concorrente, a pronúncia é de apenas um R. Então, decora assim, ó. Na concorrente, são 2 infrações e vamos ter um AIT, um auto de infração de trânsito. Na concomitante, são 2 infrações, 2 AIT. Deu para entender isso aqui mais ou menos, gente? Deu para entender isso aqui mais ou menos, tá? Então, voltando aqui para nossa questão, vamos voltar aqui para a nossa questão de trânsito. Vamos voltar aqui para a nossa questão que caiu na prova da PRF 2021. A infração de trânsito, ó, que ele tá falando aqui, ó, a concomitante, gente, é aquela infração que elas são independentes. Temos a infração A, é totalmente independente da infração B. Tá? É isso que é concomitante. Mas vamos dizer o que a questão diz. É aquela em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra. Gente, esse conceito aqui é o conceito de uma infração concorrente, onde o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra. Essa questão aqui, minha gente, trocou. Tá errada, pessoal. Questão errada, facílima. Depois que você entende aqui o que é concorrente, o que é concomitante, fica brincadeira de criança, tá? Fica brincadeira de criança. Então pega esse conteúdo. Você que já segue a minha metodologia, leva pro fichário, né? Você que segue a minha metodologia, estuda com fichário, leva isso aqui pro teu fichário de legislação de trânsito, que isso aqui com certeza é questão certa para estar na tua prova. E eu queria aqui que você, antes de você ir, tá? Eu queria que você comentasse aqui qual a disciplina que você quer do próximo domingo. Todo domingo eu vou trazer aqui uma questão, um assunto, macetes, dicas, orientações, tá? Eu quero que você comente aqui do próximo domingo qual a disciplina que você quer, tá? Ó, eu já tenho aqui a aula do domingo passado, que foi Direito Constitucional. Então vai bem aqui, ó, bem aqui, tá aqui, ó, a aula Assunto Alvo de Ouro, Direito Constitucional, tá muito incrível essa aula e eu aguardo você no próximo domingo aqui nas nossas aulas dos Assuntos Ovos de Ouro para a PF e para a PRF. Vamos juntos!